acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos à nossa aula, à nossa escola bíblica. E você é convidado a participar conosco. Quem está aqui pode participar também. Se você quer comentar, falar alguma coisa, faz um sinal. A Bia vai levar o microfone para você. A gente faz uso do microfone para que o pessoal que está em casa acompanhando possa também participar da nossa discussão aqui. E reiterar aí o parabéns às mulheres presbiterianas. E quero também convidar você que está em casa a participar através do chat do YouTube. Você pode comentar aí e participar da nossa aula também. Mas mais do que isso, quero convidar você a estar aqui conosco. Se você tem a possibilidade de sair da sua casa, né, não tem nada que o impossibilite, não deixe que esse meio seja um meio de você ficar tranquilo sobre vir à igreja. Vir à igreja é sempre a melhor opção, estar aqui presencialmente é a melhor opção. Então, se você tem a possibilidade, não se deixe ser tomado pelo comodismo e venha. Mas eu sei que tem gente que está acompanhando de longe, porque não pode estar aqui. Inclusive, nós temos aqui a Suelen, e se eu não estou errado, é a Suelen, esposa do Erlen, né? Que está aí acompanhando a gente direto da Suécia. Muito bom ter a Suelen aqui conosco. Então, esse é um caso realmente que não pode estar conosco, mas está aqui acompanhando. E muito bom ter você também aqui. E junto com ela aqui uma série de outros irmãos, a irmã Josete, o presbítero Norton, a irmã Elisete, o Erlen, o Nicolas, a Josilene, o Luiz Alves, a irmã Carla Cristina, a Simone, a Esther Maldonado, que estão aqui conosco, e a Júlia também, a Júlia Santini, junto com o seu esposo Gessé. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos então continuar a nossa série de aulas, hoje encerrando esse tema dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar do último mandamento, o 10º mandamento, e eu convido você a abrir lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. E eu quero convidar você a ler todos os mandamentos junto comigo. Na verdade, de maneira alternada. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos leem o 2, eu leio o 3, e assim nós vamos, eu lendo os ímpares, e os irmãos lendo os pares, do 1 até o 17. Êxodo 20, de 1 a 17. Deixa eu só abrir aqui meu guiazinho de aula. Aqui. Êxodo 20, de 1 a 17. Vamos lá? Então falou Deus todas essas palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas, desculpe, 6 dias não é esse, né? É esse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás, não furtarás. Vamos ler todos juntos o versículo 17, que é o mandamento que nós estudaremos hoje, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo.
A gente sempre gosta de começar as aulas lembrando alguns aspectos da lei. Essa é uma lei, né? Uma estrutura de lei. São 10 normas aí que o Senhor coloca para o povo. Sabemos que elas são divididas em 2 porções maiores. Os primeiros 4 mandamentos que tratam da relação do homem com Deus e os outros 6 finais do homem com o seu próximo, com as pessoas, né? Muito bem, quais são os usos, quais são os aspectos que a lei traz? O que a lei revela sobre nós? Em primeiro lugar, ela revela que nós somos pecadores, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Mas ela também revela sobre Deus o quê? Que Deus é santo e a sua lei é justa, boa, Ele é perfeito. Revela também que Ele exige de nós essa obediência, mas aí nos lembra também que nós não somos capazes de suprir essa exigência de Deus. Então a lei também serve para nos lembrar daquilo que nos livra da lei, que nos livra do fardo da lei, que é a graça de Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Se a gente olha para a lei, vê a justiça de Deus, olhamos para nós, vemos o nosso pecado, voltamos a olhar para a lei e percebemos que se a justiça de Deus pede que sejamos assim, nós somos incapazes de nos salvarmos. Então voltamos o nosso olhar para Deus e percebemos então que Ele mesmo se move para nos salvar através de Cristo Jesus. A lei por si só revela todas essas coisas, mas ainda assim, o fato de nós sermos salvos por Cristo Jesus não faz com que a lei se torne inútil. A lei deixa de ser parâmetro salvífico, não serve para salvar a gente, ela não é pela obediência da lei que nós estamos garantidos no céu, mas é por causa da salvação gratuita que nós recebemos em Cristo Jesus, que nós amamos a lei de Deus. Eu quero convidar você a dar uma olhadinha lá no Salmo 119, nós não vamos ler ele todo, né? Que senão seria uma aula só para ler o Salmo 119, mas eu quero que você dê uma olhada lá comigo, como esse salmista fala sobre a lei. E é muito bonito a forma como o salmista fala sobre a lei. E eu quero, inclusive, convidar você a tirar um tempo no seu domingo hoje e ler o Salmo 119. Ainda que ele seja um salmo longo, não vai te tomar muito tempo, e todo o tempo que tomar vai ser um investimento. Mas olha só, vou ler só o primeiro trechozinho ali, até o versículo 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos e não me desampares jamais. E ele continua falando, né, sobre isso, sobre a lei, e a temática toda do Salmo 119 é a lei do Senhor. Mas é muito interessante como ele fala que os preceitos são preciosos, são maravilhosos, que ele ama, ele aprecia, ele gosta da lei do Senhor. Você vê ele falar com prazer do que é a lei do Senhor. A gente associa muito ainda a lei a algo extremamente pesado, a algo que é uma cobrança muito forte para nós. Quando a gente pensa na lei, a gente pensa em quem é o preservador da lei. E aí a gente já considera Deus juiz, policial, figuras que talvez a gente tenha como pessoas extremamente duras, violentas, repressoras, pessoas que estão o tempo todo vigiando e que vão causar para a gente alguma coisa de ruim, porque a gente não vai conseguir cumprir a lei. Mas é justamente o oposto à relação que nós devemos ter com a lei. Nós devemos amar a lei do Senhor, porque nós amamos o Senhor da lei. E o Senhor da lei nos dá as condições para nós cumprirmos a lei. E a lei nos confere qualidade de vida. Permite que a gente viva de maneira pacífica com o nosso Deus, com o nosso próximo. E é por isso que os 10 mandamentos continuam fazendo sentido para a nossa vida hoje. É por isso que eles não foram revogados, não foram deixados de lado. Eles não são um dado histórico que a Bíblia expõe, para a gente saber que lei foi dada, que hoje não vale mais. Mas muito pelo contrário, eles nos mostram a lei que foi dada, mas que se perpetua pelas gerações e chega até nós hoje.
e que vale para cada um de nós hoje. E é por isso que é tão importante a gente ter feito esse estudo sobre os 10 mandamentos. Esse estudo dos 10 mandamentos também é um estudo sobre santidade, é um estudo sobre obediência, se torna um estudo também sobre vida com Deus, um estudo de devocionalidade, de piedade, porque falar sobre cumprir a lei, obedecer os preceitos de Deus, é também falar sobre intimidade e relacionamento com Deus. E é maravilhoso isso para nós. Quem de nós não quer se relacionar de perto com o Deus Criador? Quem de nós não quer ser próximo de alguém tão maravilhoso, tão bondoso, rico em bênçãos? A gente pode fazer isso através da obediência à lei do Senhor. Então nós somos convidados a seguir a lei do Senhor e estudar ela ainda com mais propriedade, com mais afinco. Volte, leia, releia os mandamentos, visite todos eles, reassista as aulas que estão lá no YouTube para você assistir. Se envolva com a lei de Deus com prazer, sem que isso lhe seja pesado, sem que isso lhe seja dolorido, sem que isso lhe seja um jugo, mas que seja um prazer. Puxa vida, o Senhor pensou no melhor jeito que eu pudesse viver, para que eu pudesse desfrutar das bênçãos que Ele tem disponível na obediência da lei. Pastor, mas o Senhor disse que a gente não vai conseguir cumprir toda a lei. E é verdade, a gente não vai conseguir cumprir toda a lei. A gente vai ter dificuldade em conseguir cumprir toda a lei. Então quer dizer que quando eu não cumprir toda a lei, Deus vai deixar de me amar nesse momento? Não, não quer dizer isso. Justamente porque a lei não foi o que moveu Ele a nos amar, né? Mas Ele mesmo, seu próprio caráter. O amor de Deus brota dele mesmo e não daquilo que a gente faz. Fomos chamados por um amor incondicional, não impõe condições para sermos salvos. A lei do Senhor é bênção para nós e a desobediência é maldição para nós. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. O amor dele não se altera, não diminui. Mas ele também nos ajuda na queda, no momento de falha, quando nossos joelhos fraquejam e a gente cai e desobedece à lei do Senhor. Ele está pronto também a nos oferecer perdão para aquele verdadeiramente arrependido, para que ele retome a sua caminhada. Então nós devemos observar a lei como algo extremamente benéfico para nós. Algo realmente que nos abençoa demais. E o último mandamento que nós temos então para falar sobre é o mandamento que está no versículo 17, que fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu servo, a sua serva, o seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Em suma, não cobice. O que é cobiçar? Como nós podemos então pecar ou ferir esse 10º mandamento? E eu queria agora pedir a sua participação. Se você deseja participar, faz um sinalzinho aí com a sua mão que a Bia vai levar o microfone para você higienizado. Mas como nós podemos então quebrar o 10º mandamento? Como que alguém pode cobiçar algo que não é seu? O que é cobiçar, né? O que você entende aí por cobiçar? Seu Elias aqui, por favor, Bia. Eu acho que a cobiça na vida da gente seria mais ou menos parecido com a inveja, né? Alguém adquire alguma coisa lá e eu, puxa vida, olha só, o fulano comprou um carro de 500 mil reais e o meu é de 30 mil, né? Então, caramba, eu estou com inveja do cara, né? Então, eu acho que faz parte da cobiça, a inveja. Então, nós não devemos ter inveja. Nós devemos lutar para ter o que nós precisamos e o que Deus tem para dar para nós. E não ter inveja do que os outros conseguem ter. Muito bom. Seu Elias, o comentarista do Catecismo Maior de Westminster, fala que a cobiça e a inveja são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas. Então o senhor falou bem. A inveja está bem ligada à cobiça, né, Gabriel? Fica à vontade. Eu ouvi falar que a palavra usada para cobiça é a mesma palavra usada para desejo. Então, que tipo, a cobiça seria um desejo insaciável por sempre querer ter mais, mesmo sendo algo que não
para nós não seja necessário, e também seria um descontentamento com aquilo que Deus nos providencia. Em 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir estejamos contentes. Eu não creio que essa passagem seja uma apologia à pobreza, como muitos interpretam, como no caso dos franciscanos e outras ordens, mas mostra que nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos providencia, porque Ele sempre nos providenciará o suficiente para nós vivermos e termos uma boa vida. Mateus 6 fala que Deus sustenta até os pássaros dos céus e veste até os lírios do campo. Então, certamente, tudo aquilo que Ele permite que a gente tenha é o suficiente para nós vivermos. Eu vejo a cobiça como um desejo de ter aquilo, um desejo ruim por aquilo que não necessariamente nós precisamos, que também poderia se manifestar como um descontentamento com as coisas que Deus já nos proporcionou. Muito bom. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já que você está aí com o microfone, para todos, né? Mas já que o Gabriel está ali, vou perguntar primeiro para ele. Você falou então que é o desejo de ter alguma coisa que nós não necessariamente precisamos. Vamos supor que eu tenho um trabalho, estou empregado, tenho um salário bom, ok, ali, que dá para pagar as minhas contas, mas aí eu descubro que tem uma vaga, que eu tenho o perfil exato daquela vaga, e ela paga o dobro do que eu recebo. É pecado? É cobiça eu desejar mudar de trabalho para ir para esse trabalho que paga melhor? Eu acho que aí depende do quão você coloca quão você prioriza esse desejo. Tipo, se você faz de tudo por aquilo e endeusa aquilo, aí eu... O que os irmãos pensam? Vejo que seria um pecado. Obrigado, Gabriel. Desculpa colocar você aí no paredão, né? Aqui, o presbítero Paulo. Primeiro que a palavra diz que a cobiça é um pensamento errado. Certo? Então, cobiçar está errado. Está errado. Está certo, isso já é cobiça concreto. É um pensamento errado, né? Não se discute. E a cobiça também, eu entendo que é um desejo daquilo que não lhe pertence, né? Então, acredito que por aí dá para a gente chegar em num pensamento muito bom referente à cobiça. Olha só, então se a gente casar a fala dos irmãos aqui, né, pegando principalmente as duas últimas do Gabriel e do presbítero Paulo, a gente vai ver então que a cobiça realmente tem a ver com desejar algo que a gente não necessariamente necessita, mas mais do que isso ainda é desejar algo que não nos pertence. Esse significado, ele é bem precioso, a gente perceber que o desejar por si só não precisa ser um problema, né? Utilizando aí esse exemplo que eu falei de uma vaga de emprego, desejar uma vaga de emprego não tem mesmo nenhum problema. E o Gabriel falou precisamente, depende muito de como que isso brota no seu coração, do que motiva, o que traz. A gente precisa lembrar que sempre a Bíblia fala do pecado, ela trata muito além do ato. E às vezes a gente se prende exatamente ao ato e a gente quer então listar como que é pecado e como que não é pecado. Com isso, eu não quero banalizar que a gente não deve olhar para aquilo que o ato representa, mas o ato só representa o que representa por causa daquilo que vai no nosso coração em primeiro lugar. Então a cobiça, ela tem problema na raiz, que é o nosso coração. Desejar um emprego melhor pode ser cobiçoso e pode não ser cobiçoso. O mesmo ato pode ter dois aspectos muito, muito diferentes, porque depende muito da disposição do nosso coração, como ele se inclina para isso e o quanto ele busca por isso. E, inclusive, se a gente coloca esse desejo acima, inclusive, do bem-estar de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que anseia por essa vaga aí de trabalho e ele vai atrás de descobrir quem que está concorrendo à vaga com ele, e ele vai dar um jeito de furar o pneu do carro, para que ele se atrase, paga o dobro para o Uber chegar mais tarde, a pessoa perder o emprego, né? Não sei assim, quais são os ardis aí para você conseguir tirar o emprego do outro. Mas a questão é você desejar aquilo de tal forma que se você puder impedir o outro, se você puder diminuir a qualificação do outro para você garantir o que é seu, aí você tornou isso cobiçoso. Não tem mal algum, a Lucy, não tem mal algum
que faça com que a gente deseje coisas melhores, deseje crescer, mas o problema é como isso se constrói. Por favor, Lucilene. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia a todos. Me parece que, quando a gente fala de cobiça, a gente está falando da dispersação da graça geral. Porque quando eu cobiço alguma coisa que não é minha, como muito bem foi colocado pelos outros irmãos, eu estou de olho grande naquilo que Deus não me deu. Uhum. Então, me parece que cobiça tem a ver com essa questão da graça geral. Mais um aspecto. Se você for observar, a cobiça está sempre por trás de golpes, de estelionatários. É uma coisa muito interessante isso, porque você ouve dizer assim, fulano caiu num golpe lá do bilhete premiado. Por exemplo, né? É um golpe mais velho do que Pedro Álvares Cabral, né? Mas as pessoas caem. E por que caem? Porque vão tirar uma vantagem, a vítima, né? Olha e fala, puxa, que oportunidade de tirar uma vantagem. Sim. Fácil. Não existe almoço grátis, né? Então, a cobiça, a meu ver, tem a ver com esse aspecto, para fechar, né? Com a graça geral. E eu acho interessante exatamente o fato dela estar, quando a gente fala das vítimas, né, vinculada a crimes que se perpetuam aproveitando exatamente da cobiça da vítima. Exato. Obrigada. Eu que agradeço. O pastor Tiago aqui, Bia. É interessante isso também, né? Porque daí a gente consegue perceber que o bandido só tem nicho porque ele sabe que tem cobiça no coração das pessoas, né? Então, ele tem mercado de trabalho porque tem gente que quer também tirar vantagem. E aí parece que eles não estão tão diferentes um do outro assim, né? A vítima e o bandido se igualam fortemente nessa hora. Fala, Rev. Rev, vou começar a estragar a sua aula. Não. Mas eu estou pensando naquela sua primeira pergunta, ou a segunda pergunta, na verdade, sobre o almejar um emprego melhor, né? Uhum. E o Gabriel ele falou uma coisa que é legal quando ele disse que depende da motivação do coração, né? Daquilo que nos orienta para aquela nova vaga. No último capítulo do Pecados Intocáveis do Jerry Bridges, ele fala sobre um amigo que era vendedor de carro e que a disposição do coração dele como vendedor de carro mudou completamente. A partir do momento que ele começou a entender que o trabalho dele não era adquirir comissão acima de comissão, o que fazia com que ele estava querendo sempre vender o carro mais caro para que ele ganhasse a comissão melhor. Mas o fez compreender, na verdade, que Deus o colocou ali para ajudar as pessoas a comprarem o melhor carro para elas. Então, eu acho que a questão do trabalho, a motivação final, no caso do exemplo que você citou, não pode ser a questão financeira, mas a abrangência ou então a oportunidade que eu tenho para servir através daquele novo trabalho. Né? Então, eu acho que a grande motivação não é o salário melhor, ainda que essa possa ser uma delas, e pode ser uma motivação legítima. No entanto, o fato de você poder servir em um outro lugar, um novo lugar, a pessoas diferentes, a realidades diferentes, isso tem que ser a mola propulsora para tomarmos a iniciativa de ir para um emprego diferente, mesmo que ele venha acompanhado de um benefício a mais, que é um salário melhor. Né? E a segunda coisa que eu quero apimentar um pouco mais é aquilo que a Lucy lançou agora, né? Porque a gente fala assim das pessoas que são enganadas pelo bilhete premiado, né? E achei muito legal a Lucy lembrar que são enganadas por causa da sua própria cobiça, né? Por causa da sua própria ganância. Mas que às vezes a gente vê essas pessoas sendo enganadas e a gente vê elas como vítimas. E de acordo com a lei, realmente elas são. Mas perceba que a vítima, o fato de terem se tornado vítimas foram fruto da sua própria ganância. E a ideia de eu apimentar essa discussão é a respeito das pessoas que procuram outros tipos de igrejas debaixo da promessa de que se elas derem o dízimo, de que elas fizerem isso, fizerem aquilo, e etc., etc., Deus vai multiplicar as bênçãos sobre a vida delas, e etc., etc.
Ou seja, o motivo pelo qual elas procuraram tais e tais denominações não foi um desejo legítimo pelo Senhor, mas foi o desejo de lucrarem a partir do serviço ao Senhor. Ou seja, resultado da ganância, resultado da cobiça. Né? Mas nós normalmente olhamos para essas pessoas como enganados por aqueles salafrários, pastores mentirosos e etc. Eu mesmo já falei isso várias vezes. Eu também. Mas a gente não olha para o fato de que o que motivou aquelas pessoas a ir procurarem tais e tais igrejas não foi um motivo inocente de buscar o Senhor. Não é a presença de Deus. Não é a presença de Deus, mas muitas vezes é o fato de poderem lucrar ou receber bênçãos a partir do serviço do Senhor. Né? Então, a motivação da cobiça e da ganância talvez seja praticamente a mesma da pessoa que foi enganada pelo bilhete premiado. Né? E às vezes não é nem só o dinheiro, às vezes a gente faz essa mesma cobiça buscando alguma bênção, outros tipos de bênção, né? E não necessariamente indo a igrejas, essa que veio na sua cabeça, que tem uma pombinha vermelha, essa não necessariamente essa, né? Mas a gente pode vir aqui com esse mesmo desejo cobiçoso, né, João? E partindo também disso que o pastor falou, existe aquele pensamento, às vezes essa cobiça, né, esse desejo, como o Gabriel falou, ela é tão grande, que nos deixa cegos e vai atrás de coisas que a gente já tem e nem percebe. A gente vai atrás de coisas que, por exemplo, a gente tem e daria da mesma forma do que você está indo atrás, só que você está tão focado em buscar aquilo que você está querendo, que você esquece que o que você tem já é o suficiente, que é aquilo que você precisa, que é aquilo que Deus te deu. Então, às vezes, te cega e você esquece disso. Então, acho que é importante lembrar que causa uma cegueira, às vezes, na gente, e não percebemos as coisas que a gente tem e não dá valor, né? Narciso. Outra questão que eu acho que é importante, ainda mais na época que nós vivemos, quanto a esse conceito de pós-modernidade que perverte princípios, né? Hoje a cobiça é trazida como uma virtude, assim como várias outras coisas. Ser ambicioso, né? É muito bom ser ambicioso, deseja, é algo até coisa de coaching falar, né? Que você precisa, né, fazer essas coisas, né? E às vezes nós acabamos sacrificando essas coisas, como o João falou, coisas que às vezes nós temos, coisas que nós desejamos e tudo mais. A pessoa às vezes tem um desejo de ter muita riqueza, mas acaba sacrificando a maior riqueza, que é a família, ou a saúde dela, né? Acaba se matando ao longo de sua vida, para depois, no final da sua vida, gastar todo o seu dinheiro para comprar remédio. E aí acaba virando um ciclo vicioso e que mostra que a lei de Deus é boa. Fala, não cobice, é algo muito bom. No final das contas, isso vai garantir que você tenha um bom relacionamento, uma boa saúde, uma boa convivência com o próprio Deus, né? E é isso. Muito bom. Mais alguém? Lucilene. Só uma observação sarcástica. O João falou ali, eu lembrei da história de que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Não é isso que o pessoal fala? É. A grama do vizinho é mais verde, mas você nunca sabe quantas horas ele ficou cuidando da grama, quanto adubo ele pôs na grama, quantas horas ele ficou ajoelhado catando matinho, enfim, quanto tempo ele dedicou para que aquela grama fosse mais verde que a sua. Está dito. A história do não foi sorte, né? Olha só, eu vou trazer algumas participações. Estou gostando bastante da fala dos irmãos. Vocês estão trazendo bastante coisa da aula que a gente tem aqui. A gente já vai estruturar, né, sistematizar aí todas essas informações. Mas eu quero aqui compartilhar o comentário do nosso irmão Reinaldo, que ele fala assim: a cobiça demonstra ingratidão com o que Deus tem nos dado, e o pior é não entender sobre a eternidade. Seja cobiçar a mulher do próximo ou bens, devemos ser gratos em tudo, visando a salvação e a eternidade. Não se trata de viver pobrezinhos, devemos trabalhar sem preguiça, lutar por nossos objetivos sim, mas sempre o amor de Deus em primeiro lugar. A irmã Carla Ribeiro diz: a cobiça, vai além de ter mais do que temos, é desejo de ter o que é do outro, que foi o que o presbítero Paulo também falou.
O irmão Rogério Bittencourt diz: a cobiça é aquilo que você não possui mérito, competência, que está fora de sua alçada. O Erlen faz uma pergunta interessante, que ele diz assim: pastor, agora fiquei com uma dúvida. Caim foi cobiçoso ou invejoso com relação à oferta de Abel? No início, o irmão Elias, o senhor Elias falou sobre a inveja está muito ligada à cobiça, e elas estão mesmo ligadas. Eu quero adiantar um texto aqui da nossa aula, que é de Tiago 1,15, 14 e 15. Diz assim, ó, ao contrário, ele está fazendo oposição sobre a origem do pecado, onde que o pecado se constrói no nosso coração. E ele fala que nós não somos pecadores porque somos tentados por Deus. Aí ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Parece que a gente está vendo exatamente a trilha que Caim andou contra seu irmão. Ele cobiçou, sim, de certa forma, não exatamente a oferta, mas muito provavelmente aquilo que a oferta gerou, essa proximidade com Deus, esse desejo de, puxa, era eu que merecia isso, era eu que gostaria de ter isso, e ele então gera uma raiva com seu irmão, que vai dando luz a outros pecados no seu coração, e sim, leva ele a matar o seu irmão. Então eu creio que Erlen, que sim, foi cobiça e inveja ao mesmo tempo, né? Ou a cobiça que gerou inveja, ou a cobiça e a inveja que trabalharam juntas para gerar a morte, mas o pecado do coração de Caim também é de cobiçar aquilo que o seu irmão teve, né? Ele foi invejoso e cobiçoso em relação ao seu irmão. A Carla fala ainda aqui, lembrando que a cobiça foi o pecado de Lúcifer. Penso que o coração humano tem uma propensão a desejar tudo que não é nosso, desejar mais, levar vantagem sempre. Sem dúvida, o coração nosso, natural, pecador, pecaminoso, ele quer mais. Ele nunca está contente. A prova disso é que o pecado do Éden é também motivado na cobiça, né? Quando fala que Eva olhou para o fruto e esse foi atraente para os seus olhos, parecia algo interessante, algo bom, né? Deu água na boca aquele fruto. Isso é um anseio de cobiça. E por que ali era cobiça? Ela podia ter esse olhar sobre todas as árvores, olhar e falar, olha que fruta bonita, acho que hoje eu vou comer essa aqui. Mas aquela, o Senhor tinha falado, essa você não pode tocar. Então ela cobiça, Bia, traz aqui para o Eduardo, por favor. Ela cobiçou aquele fruto, e aí por isso gerou o seu pecado. Então sim, a cobiça ela é um registro muito forte no nosso coração. A gente sempre quer aquilo que não é nosso, e a gente sempre quer mais do que a gente precisa, e a gente sempre quer aquilo que é do outro, e a gente quer ainda derrubar o outro para conseguir o que a gente precisa. É muito forte no ser humano esse desejo de mais, mais e mais. E quando ele alcança aquilo que ele almejava, ele quer o próximo, porque ele sempre vai se comparando com aquele que tem mais, né? Um problema da cobiça é esse, ela é insaciável. E a Carla até diz aqui, talvez a cobiça seja o calcanhar de Aquiles do ser humano. Vamos ver o que mais aqui. Luiz César, nosso irmão Luiz César diz assim, muitas vezes a cobiça vem motivada pela vaidade. Somos impelidos a cobiçar mesmo sem termos necessidade, somente para ter. Que tem muito a ver aí com o que a gente estava falando, né, com o que o João trouxe sobre o contentamento, que é você olhar o que você tem, e às vezes é muito, às vezes não é pouco, porque às vezes a gente associa muito contentamento assim, eu tenho uma vida simples, eu tenho que viver feliz com isso. A gente está falando de gente também que tem muita coisa, boas condições, excelentes condições, mas olha e fala, mas eu queria mais. Se eu tenho muito, eu queria muito vezes 2, né? Eu queria muito e meio. Se eu tenho pouco, eu queria muito, mas se eu tenho muito, eu queria muito mais daquilo que eu tenho. Então, sim, é sempre um desejo de ter mais e coisas que nós não temos necessidade. Então, vamos organizar aí um pouquinho esses pensamentos. O Catecismo Maior fala para a gente que a cobiça aqui compreende algumas coisas, né? Nesse mandamento, ele compreende algumas coisas. Mas antes disso, uma participação especial do Eduardo. Desculpe. Não, então, esse gancho aí, eu ia comentar sobre isso, mas não foi nem só a questão do fruto chamar a atenção, né? Mas e sim de Eva ter pecado em cobiçar o conhecimento do bem e do mal. Bem lembrado. Então ela cobiçou, falou assim, se eu posso ser como Deus, eu quero. Então essa foi o que fez os olhos dela brilhar ali, não pela questão só do comer do fruto, né? Não mas era sim só a aparência do fruto, né? De adquirir esse conhecimento, né?
E pegando um pouco da ideia que o Paulo falou, eu acho sim, o ser humano tem a perspectiva de sempre querer mais, de sempre crescer e evoluir na vida. E Deus quer que a gente cresça. Deus foi feito o ser humano para ter o sucesso, mas não puxando o tapete do outro. Eu acho que quando a gente olha, é aquela frase que eu acho que muitos já ouviram, né? O povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio. Então o cara fala assim, pô, como eu queria aquele carro, como eu queria aquela casa, mas não vê o tanto que a pessoa trabalha para que adquira tal coisa, né? Fala assim, beleza, você quer ter o mesmo carro que eu? Tenha, mas corre atrás do teu. Então eu acho que a gente é, sim, feito para crescer e ter sucesso, mas não fazer os outros como degrau, né? Perfeito. Obrigado por lembrar disso, né? Porque senão a gente mais uma vez fica atrelando ao ato e não ao pecado mais de dentro, né? A relação lá de Adão e Eva com o fruto. Realmente Eva cobiça o fruto, ele parece atraente por causa da ideia que o fruto trazia, né? Por causa daquilo que ele poderia fazer com que eles provassem através do consumo do fruto. Porque até dá a sensação que se alguma vez eles tiveram curiosidade, eles conseguiram superar. Mas quando ele ganha esse aspecto extra, poxa, comer não é só sentir o gosto, mas é ter uma mudança de vida, é conhecer coisas que eu não conhecia, ser igual a Deus. Poxa, daí esse fruto fica mais brilhoso, mais cheiroso, mais carnudo, mais suculento. E aí eu quero provar desse fruto, né? E aí a cobiça se torna realmente algo maior. É interessante quando o Tiago fala aqui nesse texto que nós lemos de Tiago 1, 14 e 15, que a cobiça ela é a gestação do pecado. Porque, de fato, ela foi, né? Esse pecado de Adão e de Eva, de cobiçar esse fruto, fez com que todo o pecado da humanidade fosse, então, viesse à luz, né? Nascesse, fosse, então, parido, se nós podemos dizer assim, para toda a humanidade. E hoje nós vivemos do fruto do pecado de Adão e Eva que inicia na cobiça. Então eu creio que Tiago também aborda um pouco disso, justamente com essa ideia de que a cobiça, o desejo de ter mais, de não perceber que aquilo que nós temos em Deus é mais do que suficiente. Deus não dá só o suficiente, mas Ele tem dado mais do que o suficiente. É para a gente olhar e viver em contentamento. A cobiça realmente gera coisas muito nocivas ao nosso coração e ela dá luz ao pecado, a outros pecados dentro de nós. Então o Catecismo Maior fala para a gente que esse mandamento inclui pleno contentamento, ou seja, viver contente com tudo aquilo que nós temos. O Gabriel leu para a gente ali o texto, mas eu vou pedir para a gente abrir de novo lá em Filipenses 4. Foi esse que você leu, né, Gabriel? Filipenses 4? 1 Timóteo. Isso, 6 a 8, né? Mas a gente já vai chegar nesse aí também. Mas nós vamos ler alguns textos aqui. Eu quero convidar você ali a abrir comigo. Filipenses 4, 11 a 13. Diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está falando aqui da sua capacidade que ele aprendeu e desenvolveu de viver em contentamento. Essa palavra é chave para nós. Viver contentamento tem a ver com viver contente, mas não contente de alegre, feliz, sorridente, mas de contentado, de saber que aquilo que eu tenho é exatamente o que eu preciso. O Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada, né? Essa seria talvez a melhor tradução para esse salmo. E é justamente a ideia de que não só não me falta nada porque Deus me deu tudo, mas porque tudo aquilo que eu tenho é exatamente aquilo que eu preciso, é exatamente aquilo que Deus sabe que eu necessito e que não preciso mais de nada além disso que eu tenho. É olhar para tudo que Deus já me deu e conceber isso como suficiente. E que se eu receber mais, é porque o Senhor entendeu que eu precisava de mais. Mas eu olhar para tudo aquilo que eu tenho com contentamento, com alegria. E Paulo fala disso, e não é por causa da pobreza, ele fala. Não estou falando disso porque eu estou sem dinheiro agora, mas porque eu já tive dinheiro e vivi bem. Mas também sei ser humilhado, sei viver bem, sei ser honrado. E ele fala não só de riqueza e pobreza monetária, mas eu entendo que quando ele fala de humilhação e honra, ele também está falando de prestígio. Ele não cobiça aqui também prestígio, ele não cobiça aqui ser notado, ele não cobiça aqui
Ser também aquele que, não, eu sou humilde, eu quero ser tido como humilde. Eu quero que todo mundo olhe para mim e veja a humildade estampada no meu rosto, né? Também não é isso, ele também não quer ser tido como um excluído. Ele não cobiça nem ser minoria, nem também ser aquele que é notório. Ele não cobiça nem a fome, nem a fartura, mas ele sabe viver contente com as circunstâncias que estão ao redor dele. Irmãos, isso é um grande desafio para todos nós. Se a gente for olhar mesmo dentro do nosso coração, a gente vai perceber que a gente sempre olha para nossas coisas e sente falta de alguma coisinha em casa. A gente sempre olha e fala assim, podia comprar isso aqui, podia ter mais isso aqui. Poxa, aquela roupa, olha, eu tenho um guarda-roupa cheio, mas aquela roupa tão bonita, queria aquela roupa. Ou, poxa, meu celular está ótimo, mas tem um outro que é mais ótimo que o meu ainda. Então eu quero aquele que é melhor ainda, né? Puxa vida, eu tenho amigos ótimos, mas olha o fulano está sempre cercado, sempre em festa, sempre em ambientes sociais. Puxa, ele está sempre postando que está em um lugar diferente, com um amigo diferente. Eu queria essa vida social agitada, eu queria tudo isso. A gente sempre está olhando e sentindo falta de alguma coisa. E justamente qual é o problema que a gente faz isso? Geralmente faz isso por comparação. O nosso parâmetro de sentir falta muitas vezes é a comparação. E é por isso que o mercado hoje faz tanto uso de elementos visuais que mostram qual é o padrão de sucesso. E ele sempre parece inalcançável. Ele sempre parece algo fora do comum. Lembra de propaganda de perfume? Já prestou atenção em propaganda de perfume importado? É sempre uma cena assim, de muito sucesso, muito glamour, pessoas muito bonitas, muito bem vestidas, às vezes inclusive com algum apelo de sensualidade, mas sempre tem alguma coisa a ver com prosperidade, com riqueza, com vencer, com ser bom, mas nunca é um elemento 100% natural. Né? Ou a pessoa desce flutuando de algum lugar com um vestido maravilhoso, ou ele pula dentro de um mar, de um iate caríssimo, né? Ou sei lá, ele vai e derrota todas as pessoas, aí ele passa o perfume, né? Pronto, aí ele está forte por causa dos perfumes. Então sempre tem um apelo extraordinário, uma coisa inalcançável, um apelo à nossa cobiça. Você vai olhar e falar assim, olha, eu não preciso ser nem metade, se eu for metade já está bom. 3 borrifados do perfume e eu estou igual a ele. E a gente acredita nisso. É por isso que vende, porque a gente acredita nisso. Essas coisas trabalham na nossa cobiça. Eu não estou dizendo que você não pode comprar o perfume importado, que eles são muito bons e tal. Mas, Bia, traz o microfone para a Vitória, por favor. Mas eu estou dizendo aqui o quanto que a gente cede a essas coisas e a gente não percebe o quanto a gente é cobiçoso. E daí parece que a cobiça é só uma coisa assim muito longe, que de vez em quando acontece, que de vez em quando a gente se pega. Mas, gente, eu olho para minha casa e às vezes falo assim, nós estamos lá na batalha, né, Vitória? Nós vamos comprar um sofá novo. Mas o nosso sofá tá bom, dá para sentar ainda, mas a gente quer um sofá novo. Tá quebrado. Né? Ele tá, se você for lá, tem sofá para sentar. Assim, tem um ponto ali meio quebrado? Tem um ponto quebrado. Para comprar uma vez só, né? Isso aí. Eu não quero essa vida de dormir no sofá, não. Esse Edson. Principalmente pro marido, né? Tem que investir no sofá, né? Compre sofá-cama, né? Mas a gente olha porque a gente sente falta. É errado a gente querer deixar a nossa casa melhor, comprar um eletrodoméstico novo, dar uma roupa melhor para o nosso filho? Não é. Mas será que a gente não vive desejoso disso e até angustiado porque a gente não pôde fazer isso esse mês, o mês que vem, e sabe que talvez não vai poder fazer isso esse ano inteiro porque as contas estão justas, apertadas? Talvez seja isso, esse é o problema, porque daí a gente se tornou cobiçoso em relação a isso. Vitória, fica à vontade. Eu fiquei pensando na questão de que Deus quer que a gente tenha sucesso. Assim, eu fiquei ruminando isso dentro de mim e me veio muitas perguntas, na verdade, né? Então, eu quero pedir a ajuda aí dos irmãos e do pastor para entender isso, porque eu lembrei muito do que é falado em Filipenses 3, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu fiquei pensando no quanto é importante para a gente, como cristão, lembrar do real conceito do que é ter sucesso. Porque, assim como aqui está em Filipenses 3, está
está dizendo, às vezes o sucesso na nossa vida cristã não vai ter absolutamente nada a ver com o sucesso que tem como concepção o mundo, assim, né? Então, às vezes a gente liga o sucesso àquilo que é mais, ao ter mais, a realmente melhora daquilo comparado com o que a gente tem hoje. E eu fico pensando se na vida cristã dá para a gente interpretar assim. Será que é assim mesmo? Porque será que sucesso não vai ser a gente estar num período muito difícil e ainda assim ter contentamento em Deus, ver suficiência nele, mesmo quando a gente já teve tempos melhores? Naquela época eu era sucedido. Será? Será que você não está sendo bem-sucedido de fato quando você tem menos hoje, mas você é muito mais grato? Né? E como que é o sucesso da sua alma? Qual que é a prosperidade da alma? Né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, do quanto é importante a gente pensar no que é sucesso na visão de Deus. Né? Muito bom. O Edson. A Vitória te boicotou aí, Edson. Oi. Aí. Pastor, só um exercício que eu fiz há pouco tempo. Eu vendi meu carro e comprei uma bicicleta elétrica. O que eu sou chacotado, porque eu tenho uma bicicleta elétrica, o senhor não imagina. Mas, assim, para mim, que ganhei meu primeiro veículo aos 16 anos, e que homem tem uma coisa assim, né, que eu me sentia nu, sem o meu carro, sem a minha moto. E hoje eu boto meu notebook nas costas e vou de bicicleta elétrica para o trabalho. Fica todo mundo assim olhando. Vou para a reunião do trabalho, falei que eu tinha bicicleta elétrica, ficou todo mundo chacotando. Mas o senhor não imagina a felicidade que eu tenho de ir para o meu trabalho com a minha bicicletinha elétrica. Com o meu notebook nas costas, o sol lindo, o vento no rosto. São, assim, 20 minutos que eu não sei nem explicar. E eu nunca achei que eu conseguiria me olhar assim e não ter meu carro, não ter minha moto e não ter o meu veículo, porque o nosso carro é da Edivânia. É ela que usa. Então, quando está chovendo, eu vou de Uber, vou de outra maneira, mas eu não tenho mais o meu carro. E, assim, não morri. Eu achei que eu ia morrer se eu não tivesse uma moto ou um carro. Sério, eu digo do fundo do meu coração. Mas o sucesso não é ter carro? Não. Não. Mas as pessoas vão dizer que é, né? Não. O sucesso é acordar bem no domingo de manhã em casa, em família, em paz, né? Em boas condições, com alimento na mesa, né? Com Deus no coração. Acho que o sucesso é isso aí, tá? Sucesso, o carro a gente pega um Uber, vai andando, vai correndo. Se eu ter ideia, tem dia que a Edivânia compra um remédio na farmácia do outro lado da cidade, só para mim ir de bicicleta buscar. Então, assim, sabe, é um sentimento que... É um sentimento que é inexplicável. Sabe, quando você começa a desapegar dessas coisas. Acho que se a gente nascesse já com isso, acho que a gente tinha bem mais. Quanta gente gastou, né? De sapato novo, de calça nova. Lá em casa é uma briga, né? Porque eu uso uma calça até... Depois ela vira bermuda. Até ela andar sozinha, né? E a Edivânia quer jogar fora. Eu disse, não jogue e tal. Então, assim, a gente começa a desapegar dessas coisas, né? E é maravilhoso. Eu acho que é só Deus mesmo que consegue essas mudanças no coração da gente, né? Muito bom, muito bom. É legal esse testemunho porque traz realidade, né, para aquilo que a gente está falando e traz sentido. Narciso. Obrigado. Eu gosto muito de meditar essas questões assim sobre autoconhecimento. Eu acho que o livro que mais denuncia os nossos pecados, né, nesse sentido de corrigir os nossos caminhos, acho que é Provérbios.
E Provérbios 30, a partir do versículo 5, diz o seguinte, que toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Faça de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Eu acho que esse texto, a gente não sabe quem que é o autor direito, né? É Agur, aqui fala no início, no versículo 1, a gente nem sabe quem é essa pessoa. Mas, com certeza, foi alguém inspirado por Deus para nos transmitir um princípio do que é o contentamento, de pedir aquilo que nós precisamos, de fato, do Senhor, e vivamos bem com isso. Coração agradecido, de forma que nós honremos o nosso próximo, para que a gente não roube ninguém, e de forma que nós glorifiquemos a Deus com as nossas ações, com a nossa vida, com o nosso ser. Muito bom. Narciso, vou pedir para você ficar com o microfone e ler mais um texto aí em Provérbios para mim, por favor. Claro. Abre lá em Provérbios 27. Eu vou pedir para você ler alguns versículos. Tudo bem. Mas eu queria puxar um pouquinho de novo a fala do pastor Tiago, quando ele falou sobre servir ao próximo, essa perspectiva de que o trabalho do rapaz mudou quando ele entendeu que ele estava ali para servir. E a gente começa a perceber que a cobiça não tem a ver só com aquilo que também vai dentro do nosso coração, claro que tem a ver com isso, né? Brota daqui, mas também tem a ver com relação ao próximo. Nesse mandamento também inclui a forma como a gente lida com o outro, até porque ele está falando sobre cobiçar aquilo que é do outro. Mas não é só uma posição em relação àquilo que você olha e deseja de maneira passiva, mas também como você age ativamente em relação ao outro. Quando você não cobiça, a Bíblia faz muito isso, né? De você fazer um contraponto. Ele fala, né? Aquele que roubava, que não roube mais, mas antes trabalhe. Aquele que mentia, que não minta mais, mas antes fale a verdade. Aquele que cobiça, que não cobice mais. Né? Aqui palavras minhas, né? Não é versículo. Mas que comece a preservar aquilo que é do outro e se relacionar com os afetos controlados com relação àquilo que é do outro para o outro. Porque também a gente vai ver que muitos dos mandamentos eles acabam se comunicando em algum momento, porque pecado é pecado, né? Mas quando eu deixo de cobiçar o outro, o que eu posso fazer também é ajudá-lo a ter e viver melhor a partir daquilo que eu tenho. Quando eu vivo em contentamento pelo que eu tenho, eu entendo também o objetivo daquilo que eu tenho que não é para mim, é para o outro. E aí eu não deixo só de olhar para as coisas do outro com desejo, mas eu começo a olhar para o outro e como que eu posso ajudá-lo a viver melhor, a ter mais e viver bem. Porque eu olho para o outro, para a necessidade do outro e olho para ela com mais importância do que a minha. Por quê? Porque eu olho para mim e falo, eu estou contente, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho aqui a minha bicicleta motorizada. Então eu vou ajudar o outro a comprar dele também. Eu vou lá, como que eu posso ajudar ele a comprar outra bicicleta dele para ele ficar feliz igual eu, né? E é isso, a gente tem que olhar essas situações e perceber isso. E eu queria ler com vocês Provérbios 27, primeiro 17 e o 18, Narciso, por favor. Provérbios 27, 17 e 18. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Veja que ele primeiro fala da relação um com o outro, ferro a fio, ferro a fim, assim um homem é seu amigo, e depois ele fala da relação do trabalho, o esforço do trabalho, você comenta, ele está trazendo isso junto, porque justamente a gente não faz para nós fazemos para o outro, e existe uma ajuda mútua naquilo que a gente come do esforço do trabalho, e não desejando simplesmente aquilo que é do outro. Então, aquilo que você tem a possibilidade de comprar a partir daquilo que trabalhou e recebeu, é o que você precisa. O Senhor não vai deixar você desamparado. Se você está sentindo falta de mais coisas, visite seu coração, peça para o Senhor falar ao seu coração, para ver se você não está sentindo falta daquilo que você não precisa. Porque aquilo que você precisa, o Senhor vai te dar. Te garanto isso. Os versículos 23 a 27, por favor, Narciso, do mesmo capítulo. Provérbios 27, do 23 ao 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando, removido o feno, aparecem os renovos e se
se recolherem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Muito bem, então veja que ele aqui constrói toda uma ideia de sustento, e ele fala para você cuidar daquilo que você tem, do seu rebanho, né? Ele usa a linguagem da época, mas hoje o nosso rebanho é o nosso trabalho, o emprego que a gente tem, fazer ele bem feito, fazer com que ele seja bem realizado, para que a gente tenha esse trabalho sempre, para que a gente sempre possa ter sustento para a nossa casa, porque a riqueza não dura. Mas ele fala que esse sustento que você levanta é para benefício seu, dos seus filhos e dos seus servos, daqueles que estão com você também, daqueles que estão próximos a você. A riqueza, ela é bênção na nossa vida quando ela serve para servir, quando ela serve para abençoar o outro, quando ela serve para ser compartilhada e não simplesmente para que eu possa agregar mais coisas e satisfazer o meu desejo, a cobiça dos meus olhos, o mau desejo do meu coração, a comparação que eu fiz com o outro que tem e eu não tenho, aquilo que eu achei que traria felicidade, mais alegria para mim, porque eu vi o outro mais feliz de ter e eu quero ter também. Mas justamente para que a gente possa compartilhar, abençoar, mas isso traz para a gente um senso de responsabilidade. Aí eu adiciono aqui o comentário do Reinaldo, que diz assim, só não podemos confundir o não ter cobiça com ter preguiça, porque precisamos buscar o melhor aqui para nós, para a nossa família, contente com Deus. Então, é interessante também a gente lembrar disso, porque esse mandamento também combate a estagnação. Não cobiçar não quer dizer que você vai ser negligente com aquilo que você tem, no sentido de que não tem problema, ou que você vai se estagnar, que também acontece com muitas pessoas. Não, eu só queria essa vida básica mesmo, mas às vezes isso é desculpa para não evoluir na vida, para não estudar mais, para não conhecer mais, para não se esforçar mais, porque se eu quero um trabalho melhor, talvez eu tenha que trabalhar mais, talvez eu tenha que me esforçar mais, talvez eu tenha que investir em um estudo e eu tenho preguiça de estudar mais. Talvez eu tenha que dedicar mais no trabalho, e o que eu faço hoje, eu faço uma coisinha básica lá e fico a maior parte do tempo esperando, então é melhor esse trabalho, que ele paga o que eu quero e não me exige muito. E às vezes tem muito a ver com preguiça, e aí não adianta você não ser cobiçoso, mas ser acomodado, estagnado, e esse mandamento também combate a estagnação. Contentamento não é desleixo, contentamento não é acomodação. Contentamento é olhar para aquilo que você tem, para as possibilidades que te foram dadas hoje e ser feliz com elas. Mas Deus mesmo é quem concede a oportunidade de crescimento. E crescer, ter mais, ganhar melhor, abençoar mais pessoas, conhecer mais, é bênção de Deus, quando não é feito de maneira cobiçosa. Então a gente realmente não pode ser preguiçoso, e eu segurei esse comentário aqui do Reinaldo para falar agora, porque ele faz muito sentido com essa fala, com esse texto de Provérbios, de que ele fala, zele pelo que você tem, trabalhe bem, cuide do seu rebanho, cuide daquilo que te dá sustento de maneira zelosa, para que isso continue te dando sustento, para que isso se multiplique, para que isso abençoe a vida de outras pessoas. Não seja desleixado, não seja negligente com aquilo que você faz. O presbítero Norton diz assim, é interessante que sempre que cedemos à cobiça, nós necessariamente quebramos o primeiro mandamento, pois naquele momento o foco do nosso coração saiu do contentamento em Deus para outra coisa, né? Outra coisa, outra pessoa, outra situação. Então, veja como os mandamentos eles se comunicam, e é verdade, quando a gente quebra esse mandamento e muitos outros, a gente coloca um ídolo no nosso coração, que é aquilo que a gente deseja ter. E a gente pode cobiçar aqui, eu não quero perder de vista também, que o texto fala que a gente não deve cobiçar a mulher, o servo do outro. A gente pode cobiçar não só coisas materiais, mas a gente pode cobiçar inclusive pessoas que não nos pertencem. E a gente pode fazer isso de muitas formas, não só numa relação de traição, num relacionamento, mas a gente pode cobiçar a liberdade do outro, por exemplo. Então a gente pode estar com o nosso cônjuge, eu com a minha esposa, e ainda assim ter cobiça com ela. Mas como, se ela é minha esposa? Porque eu posso cobiçar, controlar a vida dela. Cobiçar a sua liberdade. Cobiçar seu poder de escolha, seu poder de ser uma pessoa livre. Eu posso olhar para os meus filhos e me sentir dono deles, de tal forma que eu começo a tolir aquilo que ele pode viver só para o sentido de desejo de controle.
A Vitória gosta de assistir, vou falar, amor, nem perguntei, mas vou falar. A Vitória gosta de assistir na internet umas histórias engraçadas. Assim, engraçadas não, histórias horríveis. Ela gosta de ver umas histórias de... Como é que chama o canal? Casos Arquivados. Aí ela vê umas histórias cabulosas, assim, de famílias que judiavam dos filhos, né, e tal. E ela gosta de ver como que se resolveu, porque ela é psicóloga, ela gosta de ver a parte psicológica por trás disso. Ela é psicóloga, daí não é muito boa, né? Ó o sofá, não comprei o sofá novo, vou dormir no quebrado hoje. Mas... É uma série policial, mas é que tem uma outra lá que eu não sei se é o mesmo canal, enfim, mas ela assiste lá isso. E aí você vê essas pessoas que sentiram que elas tinham direito sobre a vida de alguém. São vários casos, né, desse tipo de coisa. Então, pais que mantiveram seus filhos em cárcere privado, com privação de alimento, ou com abuso físico, né, de violência física, ou homens que fizeram isso com mulheres. Porque tem muita gente por aí que se sente que tem direitos sobre o outro, que alguém é sua propriedade. Isso também é cobiça, é cobiçar o desejo, a liberdade do outro, é cobiçar a vida do outro para si, como se você pudesse ser dono do outro. Então veja que a cobiça ela atinge muitos âmbitos. É muito mais fácil a gente pensar na cobiça material, né, de querer ter o que o outro tem. Mas às vezes a gente olha a liberdade do outro, que é a liberdade do outro. E tem gente que escraviza pessoas para não ver a liberdade, para não ter que lidar com ele sendo livre, enquanto você não consegue ser livre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da cobiça. E Deus nos chama ao contentamento, a uma disposição caridosa e um serviço ao próximo. Vou resumir aqui, né, para a gente ir terminando, mas bastante coisa foi desenvolvida. Deixa eu só ler o comentário do presbítero Norton, mais um. Ele diz assim: a cobiça às vezes acontece em 5 segundos. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo e sempre dispostos a nos arrepender. É verdade. É um impulso nosso, né, muito forte. É interessante a gente pensar que Deus concede também a cada um características e habilidades específicas. E nem tudo aquilo que eu alcanço quer dizer que o outro vai alcançar. E nem tudo que o outro alcança quer dizer que eu também vou alcançar. Existem pessoas que vão realizar coisas diferentes. E mesmo aquele mais simples, que a gente pode considerar menor porque ele faz um trabalho braçal, ele está sendo extremamente abençoado naquilo, próspero, alcançando sucesso, se ele está fazendo exatamente aquilo que Deus colocou ele para fazer. E não é porque ele não tem as capacidades e habilidades, ainda mais hoje na nossa sociedade, em que o trabalho braçal tem menos valor e ele é cada vez mais substituído por máquinas, e o trabalho intelectual, que ganhou um grande valor, a gente tende a pensar que pessoas intelectuais têm mais sucesso que pessoas que fazem trabalhos braçais. Mas a gente não pode esquecer que Deus deu a cada um características específicas para desenvolver funções específicas. E ai daqueles intelectuais se não tiverem os braçais. Porque tem muita gente aí super inteligente fazer muitas coisas, mas como eu, não consegue trocar uma torneira da pia. Tive que levar a torneira inteira na loja lá para ele me mostrar onde é que era a peça que eu colocava para poder ajeitar a torneira da cozinha de novo. Não sei, não tenho essa habilidade. Até queria. Cobiça aquele que tem. Não cobiça, não é pecado, não pode cobiçar. A gente não pode desvalorizar porque a gente acha que é melhor aquilo que a gente faz. Ou porque a gente é aquele que tem o trabalho que é desconsiderado e olhar para aquele que tem o desenvolvimento intelectual e falar, puxa, eu não tenho tanto, gostaria de ser aquele lá. E tem muita gente que evolui, cresce, estuda, faz um monte de coisa, não pelo senso de crescimento, não pelo senso de oferecer o melhor, mas simplesmente porque ele quer experimentar esse sucesso que ele não teve e viu que o outro tinha. E a gente pode cobiçar o conhecimento, a gente pode cobiçar esse sucesso, simplesmente para satisfazer o mau desejo do nosso coração. Então a gente tem que lembrar que cada um é de um jeito específico, com características e habilidades específicas, e está tudo bem, né? Tudo bem com isso, Deus fez assim. Isso não também, voltando a dizer, isso não é motivo para estagnação, mas com certeza não, é motivo para a gente lembrar que a cobiça não faz sentido. Nem todos são abençoados com os mesmos dons, mas a multiplicidade dos dons, a variedade dos dons é que confere a complexidade da sociedade, tudo aquilo que Deus permite. Só listando aqui rapidamente, a gente já falou sobre eles, mas pecados proibidos nesse mandamento: descontentamento,
A inveja, a comparação, a tristeza pelo bem do próximo, aquelas pessoas que não conseguem ficar felizes de ver o outro feliz, afetos desordenados para com os pertences de outros, ou seja, desejar aquilo do outro, olhar para as coisas do outro e não saber se relacionar. Tem gente que não consegue ficar perto de gente que tem muito, tem gente que não consegue ficar perto de gente que tem pouco, porque se incomoda com a condição do outro. Isso é um afeto desordenado pelo outro. A gente tem que conviver bem com todos, justamente porque a gente vive em contentamento com aquilo que a gente tem. A gente não é constrangido pelo que tem muito e nem se sente constrangido pelo que tem pouco porque a gente tem mais. Isso pode ser muito falsa humildade, sabia? Falsa humildade. Cuidado, para não se achar humilde onde você não é, humilde só porque você tem um afeto desordenado. Se aquilo te incomoda, é porque ter ou não ter faz diferença para você. Você não olha para a pessoa pelo que ela é, mas olha primeiro pelo que ela tem. Aí você se constrange por ter mais. Não se constranja por ter mais do que o outro. Abençoe então a vida do outro com aquilo que você tem. Mas não se considere nem melhor e nem pior, necessidade de se inferiorizar porque você tem mais bens do que o outro. Esse não é o parâmetro de sucesso para aqueles que são filhos de Deus, que obedecem os seus mandamentos. Né? Então, nos chama então para fugir da estagnação, fugir da cobiça, que é o pecado em gestação, fugir da avareza e da cobiça do servo do próximo. Eu creio que esses são aí as linhas que nós podemos explorar. É claro que a gente poderia falar aí muito mais sobre esse mandamento, sobre todos os seus desdobramentos, né, e começar a observar tantos exemplos e situações na nossa vida em que nós somos cobiçosos, mas com certeza fica para nós nessa manhã a oração de misericórdia. Deus nos ajuda a não ser cobiçoso, em nada. Nem nas coisas grandes, nem nas coisas pequenas, nem naquilo que é do outro, nem naquilo que o outro tem, nem naquilo que o outro é. Tira da gente o olhar de comparação. O pastor amigo meu fala que comparação é o princípio do inferno. Quando a gente se compara, a gente começa a achar que precisa de mais. Não se compare, mas busque aquilo que o Senhor reservou para você. Mas também não se estagne, não fique parado sob a desculpa do contentamento, né? Isso não é contentamento, isso é preguiça. Se você tem a possibilidade de fazer mais, de ser melhor, de crescer e desenvolver, faça. Faça para que você possa abençoar mais pessoas, acessar mais pessoas, pregar melhor do Evangelho, cuidar melhor de pessoas, abençoar a vida de pessoas com seus bens e com aquilo que você é diante do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Quero convidar você para ficar de pé, para a gente finalizar e fazer uma oração, pedindo a ajuda de Deus. Eu vou pedir para o pastor Tiago fazer essa oração, pode ser? Bia, você pode trazer o microfone? João, faz o microfone, por favor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e obrigado, Deus, porque o Senhor nos esclarece a Tua vontade e torna claro para nós algumas coisas que são tão obscuras. Deus, como é difícil enxergar a cobiça no nosso coração. Deus, nós somos tão sabedores de como definirmos a cobiça, de como exemplificarmos a cobiça, e tão ignorantes para percebermos o quanto ela assola o nosso coração. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos contra os desejos desordenados do nosso coração. Nos ajuda, Deus, a lutarmos contra a inveja. Nos ajuda, ó Deus, a lutarmos contra o sentimento de taxarmos e de nivelarmos pessoas a partir daquilo que elas têm ou não têm. Tem misericórdia de nós. Visita o nosso coração, nos trata, nos corrige de acordo com a Tua vontade e que nós sejamos conformados à ação do Espírito e contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Derrama de graça, Pai. Nos dá um excelente domingo na Tua presença, que nós possamos desfrutar da presença do Senhor, da companhia do Senhor, mas também da companhia das nossas famílias, dos nossos irmãos em Cristo, para que neste domingo sejamos abençoados pelo Senhor ao provarmos dessas coisas boas. Derrama de graça sobre nós, nos acompanha, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Nos vemos logo mais no culto às 19 horas.